Está bem. Olá a todos. Muito obrigado por se juntar hoje. Desculpe, já se passaram algumas semanas. Temos muitas coisas acontecendo com o desenvolvimento de produtos, as pessoas entrando e saindo do escritório e assim por diante, e também viagens. Então, bem-vindo de volta. Então, se vocês já estiveram em um deles antes, já viram este slide e sabem como funciona. Então, vamos falar sobre algumas das coisas que o futuro enfrenta hoje. Então, por favor, não tome uma decisão de compra com base no que vamos falar hoje. Nosso roteiro pode e faz mudar ao longo do tempo, então, por favor, tenha isso em mente enquanto estamos experimentando isso hoje. Então, só há uma coisa na minha agenda, e esse é o e-mail, mas nós realmente temos algumas coisas que gostaria de discutir. Portanto, eu gostaria de falar sobre algumas coisas aqui. Portanto, eu gostaria de dar uma atualização super rápida dos kits e extensões civis 3D Nation e onde estamos. Portanto, eu gostaria de obter algum feedback sobre alguns dos insights que estamos trabalhando. Então, Charlie vai falar sobre nossa abordagem à chuva e obter algum feedback. Em seguida, passaremos a maior parte do tempo com Carrie, que se juntará a nós da equipe do AutoCAD para discutir alguns dos potenciais aprimoramentos que estamos fazendo em como lançar as atualizações do Civil 3D e do AutoCAD para as pessoas. Então, há muitas coisas boas para falar, mas primeiro gostaria de dar uma introdução muito rápida aos pacotes de países e extensões para o Civil 3D 2026. Então, o 26 já está fora há algum tempo. Uma das perguntas mais comuns que muitas vezes nos deparamos quando o Civil 3D foi lançado é quando os kits e extensões nacionais estarão disponíveis. No que diz respeito aos kits de país, gostaria de informar que a maioria deles está disponível agora mesmo na sua conta da Autodesk para uso contínuo. Então, se isso o impede de adotar 2026 e experimentar globalmente, agora é a sua chance. Então, aqui estão algumas peças que faltam. Então, você verá que países como a China e alguns outros estão faltando, mas a grande maioria dos nossos kits de ferramentas nacionais estão disponíveis agora. Então, é uma boa notícia. Em termos de expansão, este ainda é um trabalho em andamento. Inicialmente, nossa meta foi realizar lançamento do material em maio, o que ocorreu com sucesso, e estamos planejando lançamento adicional em junho, com ferramentas extras como manipulação formas ou recursos ampliados. Então, nas próximas semanas você verá uma expansão aqui. Por isso, por favor, tenha cuidado com isso. Ainda há, e aí eu sei que vou receber uma pergunta sobre algumas outras coisas ainda são um trabalho em andamento. Por exemplo, ferramentas de dados padronizadas para 25 e 26 anos. É definitivamente um trabalho em andamento, entre outras coisas. Gostaríamos que você estivesse informado que padronização da extensão se encontra em andamento e logo estará acessível. Então, espero que sejam boas notícias. A próxima coisa que gostaria de falar muito rapidamente antes de passar para Charlie é se você está familiarizado com as ferramentas My Insights mais recentes no Civil 3D e no AutoCAD. Se eu dar uma olhada rápida no Civil 3D, você saberá que temos essa nova ferramenta que é basicamente na tela inicial e na tela de iniciar. Desculpe, também no e-mail e na sua conta. Isso dá-lhe alguma compreensão de como usar o produto e dá-lhe um melhor acesso a algumas das ferramentas mais recentes do produto. Uma das coisas que estamos pensando em fazer é fazer algo que lhe dê alguma ideia de como é a saúde que você desenha. Então pense se o aplicativo Reg está sendo carregado ou se algo como o ACA, como a nossa definição mecânica do AutoCAD está sendo carregado. Então, eu não tenho uma pergunta de votação sobre isso, mas basicamente o que eu gostaria de saber é, no painel de perguntas e respostas, você pode me dar uma ideia geral do que está causando a confusão da pintura e a inflação da pintura? Podemos oferecer alguns insights. Tal como se você fechasse uma pintura, ou se você fez como se estivesse pintando, se você trabalhou numa pintura e algo aconteceu e as coisas começaram a se espalhar para uma pintura, começaram a torná-la maior, a confusar com outros lixos que não deveriam estar lá. O que podemos ter, o software vai dar algumas dicas para você, como: ei, você anexa esse desenho extra e todas essas definições de tensão vão aparecer. Talvez queiras fazer alguma coisa. Compartilhe mais ideias, percebi um grande número de pessoas mostrando apoio e um fluxo repentino de perguntas e comentários, o que é excelente.
Durante este webinar, seria extremamente interessante você adicionar mais insights no painel de perguntas e respostas. Muito bem, já acabei. Portanto, Charlie tem algumas perguntas e gostaria de receber algum feedback relacionado ao método de chuva. Charlie, por favor, dê a palavra. Que incrível! Muito obrigado, Tim Cash. Sua contribuição foi valiosa. Deixe-me parar de partilhar tudo sobre você. Entendido. Sobre esse carregamento, vamos detalhar mais. Então, eu gostaria de falar brevemente com os designers de UX sobre a análise de drenagem, e eles têm algumas perguntas sobre algumas das novas chuvas que queremos adicionar. Então, para a análise de drenagem, já temos a precipitação conhecida, né? Está na prévia técnica. Estamos atualmente estudando a precipitação com base na distribuição, que pode ser uma distribuição como a curva SES ou outra NRC, ou pode ser uma distribuição como a SSA. Eu vou falar mais sobre isso. Eu acho que na próxima semana vamos dar uma atualização, mais uma atualização sobre a análise de drenagem de hoje. Eu só tenho algumas pequenas perguntas, porque planejamos adicionar dados IDF para uma abordagem baseada na racionalidade. Nos dados de intensidade, duração e frequência, como observado no SSA, contamos com a tabela IDF, a curva associada e os dados sobre tubulações de águas pluviais, além de informações adicionais sobre drenagem. Expandir esse conteúdo pode esclarecer mais pontos. Então, e o que eu gostaria de fazer é simplesmente dar uma olhada em algumas das perguntas que os designers fizeram e então discutiremos isso em mais detalhes no futuro. Há algumas questões rápidas que quero explorar e debater. Então, a primeira pergunta é sobre o layout. Eu acho que, em geral, se esse layout funciona para as pessoas. Então, a duração que eu demonstro na tabela está claramente contemplada na primeira coluna, e dessa maneira, cada uma das suas respectivas durações encontra-se na lista detalhada. Nosso período de regressão aparecerá como sua própria coluna. Então, 1 ano, 2 anos e assim por diante, qualquer período de reembolso que você precise. Em seguida, você pode preencher abaixo os valores de intensidade para cada duração. Então, eu pergunto porque isso é exatamente o oposto do que acontece com alguns dos nossos outros produtos. SSA, os produtos HydroFlow mostram o período de reembolso como uma linha e a duração como uma coluna. Então, você preenche no curso. Eu tinha? Pensei que tinha. Está tudo bem. Aqui está você. Sim, os dados da NOAA parecem semelhantes, na verdade, a drenagem de informações segue esse padrão. Então, o que a NOAA mostra é semelhante ao que eu mostrei no slide. O problema que surge aqui é que acredito haver uma preferência específica para esse layout visual ser colocado no painel de perguntas e respostas. Ponderar se o layout AB é o mais requisitado ou se um formato inverso, como o HydroFlow, oferece vantagens substanciais ou talvez realmente não tenha impacto significativo e o layout C funcione como uma solução universal. Preencha os campos da mesma forma que você faria no painel de perguntas e respostas. Escolha entre os formatos A, B ou C, pensando na relevância dessa escolha, enquanto eu passo para a próxima questão que precisamos discutir aqui. Virando-se para a próxima questão, qual a importância de visualizar um gráfico na hora de preencher esta folha de dados? É fundamental refletir sobre o impacto disso. Deseja ver o gráfico ao mesmo tempo que preenche os dados, consulte construção de gráficos. Ou é apenas o que precisa, como se você quiser mostrá-lo, você pode clicar em um botão e o gráfico aparecerá. Portanto, D ou E são apenas para separar a resposta da pergunta anterior. Eu sim, acho que algumas das nossas ferramentas funcionam de maneira diferente. Eu acho que o HydroFlow tem tags diferentes. Então você insere os dados em uma tabela, em uma guia, e se você quiser ver o gráfico, você pode clicar em outra guia.
Enquanto o SSA os exibe ao mesmo tempo, então você também pode adicionar comentários aqui. Se nenhuma dessas maneiras é importante, por favor, deixe-nos saber. E a minha última questão para você é: quando desenvolveram isso, estavam muito ansiosos? Vamos ver. Então, você incluirá o período de reembolso, completando detalhadamente as informações necessárias. Você pode adicionar aí a duração. Na verdade, eu coloquei quando adicionei o período de retorno, mas acho que funciona para colunas e linhas. Será que faz sentido adicionar apenas um de cada vez enquanto está em andamento? Você esperava? Eu acho que é como um modelo, apenas adicionando-os de uma só vez. É como se você sempre adicionasse esses períodos de reembolso e essas durações. Você deseja colocá-lo como uma tabela detalhada, preenchendo com variados tipos de dados importantes? Então, F adiciona uma de cada vez, adicionando linhas, adicionando colunas, preenchendo dados. G, caso prefira um modelo mais versátil, você pode expandi-lo por toda a tabela. Olá, escolha se quer responder ou deixar que eu decida por você. Também pode compartilhar nos comentários suas ideias. Isso é tudo que tenho para hoje e acho que na próxima semana planejamos mostrar o progresso que estamos fazendo em todo o fluxo de trabalho de análise de drenagem, mas vou parar por aí por enquanto e passar de volta. Key fix. Obrigado, Charlie. Agora, muitas respostas no QAI foram movidas para a sessão rejeitada com poucos critérios adicionais detalhados. Mantenha-o arrumado, mas sim, obrigado a todos pelo feedback. Bem, então, é ótimo que Carrie da equipe do AutoCAD se junte a nós para discutir algumas potenciais atualizações em torno da atualização. Carrie, bem-vinda. O chão é seu. Obrigada, Tim. Olá a todos. Sou Kelly. Trabalho como gerente de produto na equipe do AutoCAD. Então, esta é a primeira vez que entrei em um desses aspectos civis 3D, mas fiquei realmente feliz em ver alguns nomes familiares entre os participantes. Então, aqui estão alguns usuários muito comprometidos. Obrigada. Então, vamos tentar algo diferente. Então, eu estou usando esta ferramenta chamada Slido. Antes de eu realmente explicar esse novo conceito que estamos explorando do lado do AutoCAD, que também vai afetar os 3 civis, o DI queria primeiro conhecer as pessoas em nossa sala e ver como isso é relevante. Você sabe, a versão Civil 3D que você está usando e assim por diante. Então, vou começar a compartilhar a minha tela aqui e você verá que você pode fazer esta pesquisa legal. Você pode digitalizar o código QR no seu telefone ou você pode ir para slido.com. No topo, você deve ver uma coisa como uma barra, onde você pode digitar essa Libra para instalar. Eu acho que a Libra já está lá, então você pode digitar install para entrar aqui. Depois de entrar, você pode começar a responder essas perguntas. Acho que vai ser ao vivo, então eu deveria poder ver alguns resultados ao vivo. Sim, encontramos alguém que entrou com sucesso. Ótimo. Está a funcionar. Sim, não és tu, Tim, pois não? Sim, eu não fiz isso. Ok, ótimo. Deixa-me revisar meu lado detalhadamente. Acho que vi 10 pessoas a participar, então talvez devêssemos dar um pouco de tempo para garantir que as pessoas tenham a oportunidade de participar e obter os seus votos. Mas até agora muitas pessoas estão realmente trabalhando com atualizações de software, o que é bom porque sim, as ideias que eu proponho estão realmente relacionadas a como você vai obter atualizações para o AutoCAD e o Civil 3D. Uma distribuição bastante consistente do pessoal, muitas coisas.
Sim, notei alguns casos em que as responsabilidades aparentemente se cruzam. Sendo assim, é ótimo ver tantas pessoas trabalhando na revisão interna e também contribuindo para as decisões de atualização. Este grupo parece altamente alinhado com os conceitos que vamos debater. Eu acho que você vai obter algumas respostas apaixonadas sobre este assunto. Sim, estou animada. Tim, o que achas? Devemos passar para a próxima pergunta ou esperar mais um minuto? Eu acho que sim, as coisas estão a abrandar. Ok, ótimo. Certamente é positivo perceber o envolvimento de vários líderes na sala focados em analisar atualizações. Então, gostaria de avançar para a próxima questão. Estamos bastante curiosos para saber qual edição do Civil 3D você utiliza com maior frequência. Então, muitas coisas diferentes, muitas, como se fossem realmente espalhadas. Bem-vindo ao Civil 3? Sim, mas atualmente parece que a versão 2024 está ganhando destaque. Isso não é surpreendente. Sim, sim. Conforme mencionei, vários dos nossos clientes tendem a realizar atualizações com ciclos de 2 anos, e por razões variadas é bem comum escolherem versões lançadas em anos pares. Interessante. Deve haver rastros aqui. Sim, acredito que eu possa estar enfrentando uma questão que nos permita verificar a veracidade disso e identificar se há alguma predileção por versões de anos pares. Portanto, vou passar para a próxima questão. Parece que tem muita gente em 2024 e algumas em 2026. Também pode haver alguma sobreposição, já que as pessoas podem escolher várias respostas aqui. Portanto, avançando para o próximo ponto, é apenas uma forma de refletir sobre a última vez que você, pessoalmente, ou sua empresa, realizou a atualização para uma nova edição do Civil 3D. Quando é que isso aconteceu? Muitas pessoas nos últimos 6 meses, ou não, nenhuma vez. É como andar de um lado para o outro, está tudo bem, não é? É bom ver as pessoas se manterem relativamente atualizadas. Sim, sim. Há também um monte de perguntas e respostas ou comentários no painel de perguntas e respostas. Então, estou me referindo ao feedback diferente sobre as pessoas que geralmente esperam um ano para se desculpar, esperar pela atualização antes de atualizar outros. Devido à solicitação do cliente, atualizamos os anos pares a cada 2 anos. Oh, interessante. Mas muitas pessoas, especificamente nos últimos 6 meses, um ano ou até 2 anos, têm mostrado isso recentemente. Sim, sim. O próximo tópico está relacionado ao lançamento que ocorre no meio do ano. Por exemplo, os pontos 1 e 1.2 são referências que você sem dúvida conhece no Civil 3D. Há um prazo específico para isso? Pelo que me lembro, no AutoCAD fizemos muitas dessas atualizações por volta de julho. Você quer dizer muitas atualizações? Sim, sim. Procuramos seguir um padrão típico. Por exemplo, isso pode envolver o Carrie e seus clientes. Normalmente temos um plano relativamente bem estruturado para fazer um grande upgrade de versão a cada trimestre. Como tivemos os pontos 1.2 no primeiro trimestre, existem versões significativas ao longo do ano, incluindo a versão anual principal. Por exemplo, um Q 2.2 ou o ponto 2 no terceiro trimestre e assim por diante. Também temos aqui a opção de fazer atualizações semelhantes a hotfixes, como uma atualização do tipo .1.1 a cada trimestre, se necessário. É engraçado como muitas pessoas frequentemente atualizam essas versões do meio do ano, demonstrando bastante interesse. Eu gostaria de saber o porquê e mais informações sobre isso. Com que frequência sua empresa faz as atualizações do Civil 3D? Temos algumas teorias sobre anos pares. Gostaria de compreender melhor e saber como isso reflete na sua organização. Então, a cada 2 anos, anualmente, depende bastante da situação específica. Atualmente parece que as atualizações acontecem a cada 2 anos e também todos os anos, dependendo das necessidades.
Eu gosto do comentário de Dane. Dane diz que está pressionando nossa empresa para não esperar mais atualizações. Então, Foi maravilhoso. Então você sempre pode obter as últimas coisas, o que é sempre bom. Dennis diz que atualizar o Civil 3D depende do cliente. Ah, tudo bem. Então, Então, eu acho que esta é a última pergunta que eu faço antes de eu apresentar a ideia de uma instalação progressiva. Então, quais fatores influenciaram sua decisão de atualizar o DI Civil 3? Alguém mencionou o tipo que você conhece com base no cliente, então eu gostaria de saber mais sobre isso. Se você puder me dar mais detalhes, se os novos recursos do cliente, ok, a estabilidade é aprimorada. É um prazer, essa coisa de palavras nuvens. Muitas das funcionalidades inovadoras que tenho encontrado são o grande destaque, e várias dessas características já podem ser aproveitadas no cliente padrão. estabilidade. Isso não é um show. Há um equilíbrio começando a surgir, o que é muito interessante. Vários fatores distintos contribuem para isso. Sim, há cá algumas outras coisas que também aparecem nos comentários. Quero dizer entre. Sim, sim. O software atual encontra-se disponível, porém o nosso projeto CDE Bentley Wise ainda possui limitações no suporte efetivo para versões além do ano 2024, algo que tem sido mencionado frequentemente. Diversas pessoas relataram estar impossibilitadas de atualizar enquanto o PUM não estiver plenamente disponível. Curiosamente, o bug acabou sendo solucionado dentro do prazo. Portanto, um grupo de perguntas e respostas pode ser uma grande coisa para pessoas como eles, e isso tem a ver com a sensação de que as pessoas gostam de esperar até que o mundo esteja disponível antes de atualizar para a nova versão mais recente. Quero dizer, nos comentários você pode mencionar se isso for verdade, você espera pelo. Para garantir que você lhe dá mais confiança de que resolvemos alguns bugs antes de lançar a nova versão. Vejo claramente alguns protocolos chegando diretamente à seção de perguntas e respostas para análise. Sim, sim. Oh, essa também é política de algumas pessoas, então. Resolva todos os bugs primeiro. Sim, o Daniel disse que a sobrecarga de TI é muito grande. A implantação do back-office é muito útil. R13 é a razão pela qual as pessoas ainda vão para anos pares. Há um vasto contexto histórico relacionado a essa questão. Sendo assim, as pessoas necessitam de mais tempo para efetuar testes no lançamento da versão principal. Você planeja aguardar a chegada do PONUM para garantir que o erro esteja resolvido antes de seguir adiante? Sim, isso mesmo. Mas o Conan disse para esperar para pensar, o que já não é algo que eu faço. Com 2 pontos de exclamação, as coisas ficam melhores, então é bom, foi maravilhoso. E compatibilidade. Então, Anonymous fala em esperar que todos os extras sejam compatíveis. Então, outra coisa que eu acho que ouvimos é CDE, mas você sabe, talvez com recursos extras você quer dizer ferramentas de terceiros que você usa no Civil 3D. Sim, sim. E então, sim, o Tom acabou de mencionar isso, e então várias outras pessoas também mencionaram o fato de que nos últimos anos, especialmente desde 2025, as pessoas desaceleraram as atualizações. Net. A ideia é que não é apenas uma atualização civil AutoCAD.net, mas que todos os aplicativos de terceiros localizados acima deles também devem ser atualizados, o que leva tempo. Entendi, ok. Seria bom se a versão do arquivo não mudasse há vários anos. Sim. Sim, sim. Então eu
Eu acredito que devo parar de compartilhar meus pensamentos por aqui com tanta frequência. Neste momento, quero ativar o modo de apresentação e preparar minha tela do PowerPoint para melhor ilustrar meu conteúdo. Portanto, eu gostaria de apresentar a vocês esta nova ideia que estamos trabalhando e gostaria muito de receber feedback do lado do AutoCAD. Primeiramente, vou apresentar o funcionamento atual do processo de instalação. Muitos de vocês estão profundamente envolvidos nessas etapas, incluindo instalação e atualização. Pode não ser novidade, mas atualmente seguimos um cronograma base teórico bem estruturado, certo? O quadrado representado aqui simboliza a instalação lado a lado, especificamente voltada para ferramentas como AutoCAD ou Civil 3D dos anos 2026, 2027 e 2028. Você sabe, nos últimos anos, você pode ter tudo isso lado a lado no seu computador. Os círculos representam atualizações no local, portanto, o tipo de correção de bugs e correção de estabilidade que as pessoas esperam sempre que concluímos essas atualizações. Essas são chamadas de atualizações no local. Porque, por exemplo, quando você atualizar para 2026.1, ele estará acima de 2026. Então você não pode colocar 2026 e 2026.1 juntos. 2026.1 está acima de 2026. Então, você pode ver na parte inferior, você sabe, você pode ter 2025 e 2026 lado a lado, mas quando você atualizar para 2026.1, você tem 2025 e 2026.1 no seu computador. Este é o modelo atual que seguimos, mas a proposta é de uma futura reformulação que pode se desenhar de forma diferente. Mais uma vez, a corrente é o que acabei de mostrar. Acabei de adicionar esta linha de futuro na parte inferior. Nosso pensamento teórico considera, e se, ao invés de realizar instalações lado a lado anualmente, estabelecêssemos um modelo principal com atualização a cada 3 anos? É importante frisar que essa ideia ainda não está decidida, apenas teorizada. Digamos que 2027 é uma instalação lado a lado, depois quando você entra em 2027.1, como sempre, isso é sempre uma atualização no local. Depois você entra em 2028, que também é uma atualização no local. Portanto, isso pode continuar. Você sabe, vamos saber, digamos que eu preciso disso por 3 anos, até 2030 ou qualquer outro ano no futuro. Haja a próxima instalação lado a lado, e então todos os anos subsequentes serão atualizados no lugar. Estou observando muitas reações positivas em time, o que me deixa curioso para entender a razão disso. Se tiver alguma ideia, por favor, digite na caixa de perguntas e respostas para compartilhá-la. Portanto, para ter certeza de que estou muito claro aqui, suponha que neste cenário seu computador tenha os anos 2025 a 20 e 2027 colocados lado a lado. Quando você atualizar para 2027.1, é o mesmo. Mas eu quero te dizer que quando você atualiza para 2028, o que acontece é que você não tem mais 2027. 2028 está acima de 2027. Isso é o que está no seu computador, apenas uma ligação. Nossa intenção é manter a compatibilidade em cada versão base. Então, você não precisa se preocupar com mudanças de formato de arquivo, compatibilidade de API, você sabe, terceiros ou sua própria interface do usuário personalizada. Nosso objetivo é manter compatibilidade total, independente da versão base utilizada. O segundo ponto, muito importante, é que estamos pensando apenas em mudar a maneira como você obtém atualizações. Então, nós não pensamos em mudanças, você sabe, ou quantidade de novos recursos que você recebe, você sabe. Então, para o AutoCAD, por exemplo, você sabe, nós sempre esperamos muitos novos recursos em março de cada ano. Portanto, não vamos mudar isso. É assim que as coisas são. Todos esses novos recursos e valores virão na forma de atualizações no local, em vez de atualizações lado a lado.
Então, talvez vamos fazer uma pausa aqui, porque eu sei, você sabe que isto é algo totalmente novo que estamos a trabalhar e eu sei que pode haver alguns problemas. Sim, chegou algo para mim agora. Um monte de perguntas? Certo, muitas perguntas. Uma delas feita pelo Mike é excelente. Parece que gosto da ideia, embora muitas dúvidas ainda cercassem esse ponto. Está bem. Quais são os problemas? Sim, há um monte deles. Riscos potenciais e falhas desta nova abordagem. Há um monte aqui. Uma das coisas que me interessaram bastante, disse Devin, eu realmente gostei das ideias apresentadas, mas infelizmente encontramos pedidos de clientes que nos pediram para instalar por muitos anos. Há situações específicas em que vou precisar das versões 2027 e 2028 lado a lado em algumas análises ou implementações detalhadas. Se essa for uma possibilidade prática, faça uma atualização ou trabalhe em paralelo com as versões. Ou como os projetos mencionados atrasam inteligentemente em suas atualizações de integração. Eu preciso ser capaz de manter as engrenagens separadas. É isso que eu quero ouvir. Eu vejo alguém a dar um polegar para cima, mas também quero ouvir mais sobre isso de outros clientes. Sim, estou bastante interessado em compreender as necessidades detalhadas dos clientes que impulsionam esses requisitos para a instalação de múltiplas versões. Por que isso parece alinhar-se com as exigências específicas de um cliente que tem uma necessidade especial? Certo. Observei o padrão porque a versão apresenta múltiplos clientes já integrados de forma minuciosa. O Donnie tem um bom ponto que ouvi de outras pessoas. Portanto, uma consideração importante na implantação de novas versões é o gerenciamento como a desinstalação de versões anteriores. Embora a nova ferramenta de instalação personalizada Newish seja ótima para implantar novos softwares, a antiga ferramenta de desinstalação da Autodesk está obsoleta e, portanto, não há uma boa maneira de desinstalar um produto da Autodesk. Então, ouvi muito sobre isso. Sim, sim. Sim, claro. Estou curioso sobre os detalhes apresentados na versão mencionada por Stephanie. O que é que isso significa? Talvez seja porque eu acabei de vir do lado do AutoCAD, mas quais padrões estão embutidos nessa versão do Civil 3D? Vi alguns exemplos. Vamos analisar. O conceito Revit Multiversion parece plausível, mas o motor AutoCAD não faz sentido. Sim, acho que há mais. Com mais compatibilidade com o AutoCAD, eu sei que a situação é diferente com o Revit, então eu definitivamente já ouvi falar disso antes. Também é algo sobre o qual estou interessado em ouvir mais. Parece que fazemos tantas perguntas quanto as pessoas fazem, mas é verdade. Isso é ótimo, estou feliz. Chris diz que se é assim que o Civil 3D funciona e os clientes seguem a legitimidade do uso do software, então as exigências dos clientes ficarão para trás. Então é tipo, esta proposta basicamente, quero dizer, isso vai eliminar a necessidade de ter várias versões. Tipo, se nós lançarmos isso, você vai ver o cliente dizendo, ok, agora eu entendo como você começou esse projeto em 2027 e agora você está usando 2029. Eu não me importo. Isso faz com que o problema desapareça? Existem muitos problemas a esse respeito. Sim, os clientes aceitam diferentes versões do TIC simultaneamente. O cliente geralmente determina a versão, mas dificuldades surgem ao gerenciar interrupções no ciclo do projeto. A desinstalação é muito dolorosa. Muitos clientes não entendem que podem seguir em frente. Eu acho que isso é uma coisa de compreensão.
Está bem. Portanto, gostaria de responder a uma dessas perguntas aqui, ou seja, as atualizações de versão principais serão tratadas como versões diferentes pelo seguro de plugins de terceiros? Ou queremos que a versão base do plugin funcione em todas as atualizações existentes? Então, é o último. Portanto, como planejamos ser compatíveis com a API em versões cruzadas e mantê-lo ciente de qualquer interface de usuário personalizada de nossos clientes, o seguro de plug deve ser compatível em todas as versões básicas. Eu vi outro comentário aqui sobre a instalação progressiva do addon passou. Não, eu trabalhei em vários mercados e até mesmo em várias indústrias, e a instalação lado a lado me ajudou a manter o plugin, componentless e scripts do gerador funcionando. Eles são quase como ambientes virtuais para Python. Interessante. Então, Brett está comentando aqui. As diferenças de versão afetam objetos 3D civis, como dormitórios e redes de tubulação. Eles não retrocedem muito bem além da exibição, o que pode ser problemático se nossos clientes quiserem enviar arquivos digitalmente. Então eu acho que, Carrie, você mencionou que achou que ouviu algo semelhante em outros estudos, mas... Sim, objetos tridimensionais que sejam simples e básicos. Portanto, acredito que nesta situação, se Brett, seu cliente, receber uma submissão em formato digital enquanto utiliza uma versão desatualizada, isso pode realmente impactar a qualidade visual do que eles conseguem visualizar ou compreender. Concordo plenamente com a análise de Chris sobre confiança nesse aspecto. Para clientes externos, a gestão não técnica impulsiona a primeira decisão. Está bem. Estou vendo um comentário aqui que diz algo sobre progresso a partir de 10, indicando uma abordagem controlada para avançar. O que acha disso? Não tenho a certeza de entender esse comentário. Penso que é possível manter o controle sobre as atualizações, como vimos na atualização lançada hoje. Qual sua opinião sobre isso? Em relação à pergunta sobre quando interromper o suporte para versões base anteriores, apenas uma versão base é suportada. Estou refletindo que atualmente estamos considerando algo. Porém, me parece que a política da Autodesk determina um ciclo de suporte de 3 anos. Se estiver errado, me corrija, por favor. Em todo caso, qualquer que seja o prazo, provavelmente seria consistente. O Rafael pode ter dados, pode haver dados. O problema de versão mantém o cliente em uma versão antiga. Então, o padrão do cliente Doni é um problema. O cliente tem uma configuração altamente personalizada e isso é mais sobre seus padrões do que necessariamente razões técnicas desde a mudança de formato de arquivo em 2018. Sim. Sinto que, Tim, há tantas perguntas e respostas maravilhosas a acontecer e só estou a tentar descobrir se algumas das minhas perguntas de sondagem fazem sentido. Entre em suas outras perguntas de votação também. Ok, eu acho, porque quero responder a muitas dessas perguntas, mas... Sim, por que não fazemos isso? Sim, perguntas de sondagem e depois deixe. Eu só tento, então também podemos voltar para a caixa de perguntas e respostas a qualquer momento. Deixe-me compartilhar outro. Vamos voltar ao slide. Oh, então, sim, basicamente como nós entendemos a ideia, acho que sei que ainda há muitas perguntas, mas achamos que isso vai mudar a frequência de suas atualizações? Por exemplo, você acha que vai atualizar com mais frequência, sem mudanças, ou vai atualizar com menos frequência?
Da mesma forma, como você sabe, quando fazemos essas perguntas, sinta-se à vontade para digitar um comentário na caixa de resposta. Sei que talvez não possamos assistir tudo ao vivo, mas definitivamente voltarei à gravação e certifiquei de que capturei todos os comentários e perguntas nela. Então, a próxima pergunta é sobre preocupações. Eu sei quem somos, e muitas perguntas e respostas começaram a entrar em algumas preocupações. Mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, você sabe que você também pode capturá-las aqui ou na caixa de perguntas e respostas em um. Eu vou dar uma olhada em todos eles pessoalmente. Corrida à corrupção. Sim, compatibilidade padrão. Ok. Sim, vi muitos comentários sobre projetos compatíveis com objetos civis 3D. Ok, deixa-me dar uma olhada aqui. Foi maravilhoso. Parece que do meu lado eu posso vê-los um por um, não no formato de nuvem de palavras. Então eu também posso aprofundar cada um deles, o que é maravilhoso. Portanto, se houver um problema, retome a instalação. Compatibilidade, compatibilidade. Eu sinto que a compatibilidade é um problema que está surgindo constantemente. Nos últimos anos, temos feito muito trabalho, especialmente no Civil 3D, para reduzir os problemas de compatibilidade de objetos entre as diferentes versões. Então, isso ainda é um problema, ou é um grande problema como as versões mais recentes do Civil, ou nós ficamos melhores nisso. Sim, ó. O Devon está a dizer que acho que é melhor, mas as pessoas continuam a ficar tímidas. Compreensível. Seth, você tem um quadro que foi aberto em 2022, editado em 2025 e depois aberto em 2022. Está danificado. Eu gostaria de saber mais. Está bem. Mais novos recursos, Duncan e Quarter Transitions são introduzidos, como essas transições aparecem em versões anteriores que não suportam novos recursos. Mas eu acho que a principal preocupação aqui é, para mim, quero dizer, idealmente, se toda a estrutura, se é tudo, se continua a avançar sem você ter que fazer isso. Bem, acho que seria ótimo se todas as pessoas com quem você trabalha sempre avançassem de uma versão para outra. Mas pode ser sincronizado, garantindo que todos os seus colaboradores do projeto estejam na mesma versão mais recente e melhor. Esse é o problema. Então, vou passar para a próxima pergunta, que é apenas uma tentativa de nos ajudar a quantificar um pouco. Você já usou 2 ou mais versões diferentes do Civil 3 nos últimos 6 meses? Muito sim. Sim, sim, como 820 agora é 80%, sim. Ninguém está incerto, o que é bom. Sim, sim, parece que a procura é bastante forte na multidão aqui.
Isso é algo que estamos monitorando, porque eu sei que uma das limitações de adotar uma instalação progressiva é que você não pode usar as duas versões ao mesmo tempo. Durante perguntas e respostas, Duncan mencionou 4 versões diferentes instaladas em sua máquina. Uau! Isso é causado pelas necessidades do projeto ou do cliente? Ok, a próxima pergunta é o que está impulsionando a demanda por várias versões do Civil 3D? Acho que talvez seja um pouco redundante, que já temos alguns deles, porque eu já tinha levantado todas essas questões antes do webinar. Então, eu sei que já abordamos algumas dessas questões nas sessões de perguntas e respostas e nas discussões. Então, sim, Denise mencionou 4 versões do Civil 3D baseadas nas necessidades do cliente que regulamentam a colaboração de projetos. Eu acho que essas respostas não fluem pela tela, mas eu vejo isso do meu lado. Muitas respostas giram em torno de requisitos do cliente, requisitos do projeto, necessidades do cliente, compatibilidade com o projeto WISE, trabalhar com várias versões diferentes do cliente, erros em outras versões, projetos de longo prazo que precisam ser mantidos em uma versão específica. Mas, como eu quero dizer, mais da metade disso é sobre as necessidades do cliente. Como isso vai funcionar com os 3 aplicativos de terceiros nos quais confiamos? Portanto, nossa intenção é que em cada versão básica, todos esses aplicativos sejam compatíveis. Portanto, não estamos mudando nada que altere a compatibilidade desses aplicativos de terceiros. Felizmente, com o aprimoramento do ACC, não temos que fazer projetos inteligentes para projetos civis 3D, sim. Eu gosto disso, Mike. Devemos enquadrar uma versão de várias necessidades da ferramenta de desinstalação para manter a versão antiga, pois pode ser um erro na versão mais recente. Sim, o ACC é a saída. Está bem, então sim, vou passar para a próxima pergunta, ou seja, há alguma coisa que podemos fazer para simplificar a transição para a instalação progressiva? Digamos que ouvimos algumas preocupações aqui, especialmente em relação às necessidades do cliente e do projeto. Por exemplo, há alguma coisa que possamos fazer para ajudar a facilitar a transição ou ajudar a aliviar algumas das necessidades dos clientes? Como o quê? O que pode ajudar? Então eu vi compatibilidade de formato de arquivo, API, compatibilidade de terceiros, novos recursos, personalização e compatibilidade de interface do usuário. Sem ajuda chegar a 2%. O 1 no fundo está escondido na minha tela agora. Deixa-me ver. Ok, vamos lá. É bom ver que ninguém discorda completamente. Não é só um não difícil. Sim, sim. Com a comunicação em vigor, as pessoas estão, pelo menos, abertas à ideia. Está bem. Parece que alguma conversa de conhaque sobre o usuário final precisa ser ensinado a lidar com isso, portanto, alguns treinamentos ou processos adicionais podem ser necessários aqui.
Devin mencionou diversos obstáculos não relacionados ao processo de instalação. Sim, Devin, se não te importas, podes detalhar alguns dos obstáculos aqui para que eu possa registrá-los nas minhas anotações. Então, o próximo é como uma escala de 5 pontos. 5 são os melhores e 1 é o pior. E o que é uma instalação progressiva beneficia você ou sua equipe? Há muitos 4 agora. Talvez eu veja algumas pessoas que têm o que é realmente bom saber. Se esta é a sua opinião verdadeira, por favor, deixe-nos saber. Alguns 5 e alguns 3. Ainda não há 2. Então eu acho que temos uma pontuação de 4.0 agora. Está bem. Então, eu acho que a próxima pergunta é um pouco diferente, um pouco diferente. Mas uma das coisas que estamos pensando é, ok, se fizermos uma instalação progressiva, né, e queremos mudar o nome e como nós nomeamos nossas versões para tornar a ideia mais compreensível ou mais clara para todos os nossos usuários, certo? Nem todo mundo vai receber um webinar explicando o que está acontecendo. Então, se você, com base na sua compreensão do que estamos discutindo hoje, o que você acha disso? Como devemos nomear cada versão? Seth comentou que é tarde para mudar, todos estão acostumados às versões anuais. Quero dizer, sim, acho que é o que temos feito desde 2000. Então, já se passaram anos. Divertido. Muitas pessoas gostam desse modelo de número de versão, né? Que não tem o nome daquele ano. Isso é algo familiar para todos os nossos usuários. Oh, vejo que o Tom tem uma nova ideia para o R2027-2027.1.2 e o R2030.1.2. Números de versão simplificam a programação, especialmente com novos recursos. Acabamos de adotar o formato 2000. Temos o ano 2000 e depois o ano 2000, com números romanos minúsculos para o ano 2001. Está bem. E depois temos uns minutos, certo, Tim? Portanto, só tenho uma maneira de capturar as palavras de encerramento no slide. Aproveitamos os últimos minutos para capturar palavras finais no slide. Sabe, esta é uma ideia que estamos pensando, mas queremos realmente entender como isso afetará não apenas os nossos usuários do AutoCAD, mas também os nossos usuários do 3D Civil, e realmente queremos pensar se devemos fazer isso ou não. Queremos entender como mudanças afetarão não só usuários do AutoCAD, mas também do Civil 3D.
Sim, voltamos a fazer perguntas de acompanhamento às pessoas. Por exemplo, se eu olhar para minhas anotações depois de uma ligação e tiver perguntas de acompanhamento, que tipo de pessoa eu sou? Podemos perguntar? Absolutamente. Sim, nós temos, quero dizer, de acordo com as pessoas que já se inscreveram no webinar, sim, nós temos suas informações de contato, seus endereços de e-mail e tudo. Sim, sim. É claro que podemos fazer algumas perguntas de esclarecimento. Isso é ótimo. É bom saber isso, porque sei que temos um tempo limitado aqui e que as pessoas já fizeram muito, muito boas perguntas e comentários. Realmente aprecio isso. Atualmente existem 162 questões pendentes, então se você quiser sim, tenha um fim de semana divertido, tenha um bom. Vejo você na AU 25. Não sei se gostaria de estar lá, mas veremos. Eu quase sempre trabalhei com o AutoCAD, então se você for à AU, você nos encontrará. Está bem. Eu vou parar de compartilhar para que as pessoas possam continuar compartilhando. Eu acho que o controle deslizante ainda estará aberto após o webinar para que você possa, você sabe, continuar a digitar suas palavras de encerramento. Eu acredito que para o resto do dia, se você pensar em mais alguma coisa, ele ainda deve estar aberto. Que bom. Está bem. Sim, acho que está na hora de nós, Carrie. Você quer feedback? Você tem feedback? Sim, eu vou compartilhar tudo isso, todos os resultados de perguntas e respostas e tudo em um momento. Mas sim, muito obrigado a todos e por todo o feedback incrível. Esperava entusiasmo e recebemos exatamente isso. Kelly, obrigado pela introdução. Espero que se junte novamente. Absolutamente. Obrigado a todos. Está bem, estamos fechados hoje. Muito obrigado a todos pelo seu tempo. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.